É com muito prazer que estou aqui hoje convosco, a convite da direção do técnico, para vos falar um pouco sobre um tema livre, à minha escolha, o que é, enfim, um grande privilégio, sobre algum tema que eu achasse atual e que pudesse servir de, digamos, discussão convosco. Resolvi trazer um PowerPoint, o que colocou aqui um desafio técnico de grande gabarito, uma vez que não tenho aqui comando do projetor, do PC, e, portanto, terei que pedir ali aos nossos amigos da Regi para irem passando os slides. Como, por acaso, também decidi colocar algumas animações para entrar uma linha de cada vez, adivinho que esta missão vai ser um grande desafio. Vamos então tentar, e eu pediria então para passarmos ao próximo slide. E a grande questão que se coloca aos graduados hoje em dia é saber que futuro é que os espera. E eu não posso deixar de fazer a comparação com o início dos anos 80, que foi a altura em que eu terminei a minha licenciatura. Eu terminei a minha licenciatura em 81, portanto já lá vão 32 anos, e sei que é um pouco careta vir para aqui alguém dizer que terminou a licenciatura numa altura em que muitos de vocês ainda não tinham nascido. Mas, como a história é o grande laboratório do homem, nós talvez consigamos aprender um pouco com algumas comparações que possamos fazer entre aquilo que acontecia e o país que tínhamos em 1981 e aquilo que temos hoje. Então, na primeira linha deste slide, vamos começar a visitar Portugal de 1981. A televisão a cores chegou a Portugal, a primeira emissão foi em 1980, salvo erro, um festival da canção, e, portanto, as primeiras emissões regulares datam do final dos anos de 1980, princípio de 1981. Portanto, como vêem, na altura a televisão era a preto e branco e a televisão a cores era a grande novidade da altura. Não havia computadores pessoais. O técnico tinha aqui o seu grande centro de informática, onde nós habitualmente depositávamos uma caixinha de sapatos cheia de cartões, em que cada cartão era uma instrução, e imagina o que acontecia se eu deixasse cair a caixa de cartão e tivesse que fazer um sorte àquelas linhas todas para pôr aquilo na ordem. Mas, enfim, era assim que se fazia. Nós depositávamos ali a caixa de cartão numa espécie de um pombal, portanto, uma coisa que havia com uns retângulos, e depois vinhamos daí a uma hora ver a listagem onde aparecia erro na linha 25. E a gente ia voltar a pensar naquilo e voltar a introduzir aquele maço de cartões daí a umas horas para fazer a segunda corrida do nosso programa. Não havia telemóveis, obviamente, só vieram muito mais tarde, no início dos anos 90, internet muito menos. A rede de autoestradas em Portugal era minúscula, portanto tínhamos ali um bocadinho de autoestrada até ao Estádio Nacional e um bocadinho até ali a Vila Franca e pouco mais. O multibanco dava os seus primeiros passos, a Cibes, que conhecemos hoje, estava a ser construída nesta época. Aliás, foi um fator histórico ocasional o facto de termos uma rede única em Portugal. Isso aconteceu porque na época os bancos tinham sido todos nacionalizados e, portanto, o Estado decidiu que só havia uma rede. Se os bancos estivessem na situação que estão normalmente hoje, teria acontecido o mesmo que nos outros países aconteceu, que existem várias redes, e, portanto, nós temos essa vantagem estratégica que ocorreu por acaso. Pinto Balsemão era o primeiro-ministro, se lembram da época, depois da morte do primeiro-ministro Sá Carneiro. O desemprego era alto, e alto na altura significava qualquer coisa na casa dos 8%, mas havia um agravamento da situação financeira do país que ditou a segunda ajuda internacional que Portugal pediu ao FMI. Portanto, Portugal aderiu ao FMI nos anos 60, antes disso o FMI não existia. Pediu pela primeira vez ajuda internacional em 1977, pelas dificuldades financeiras que seguiram ao 25 de Abril, e pediu uma ajuda nesta altura ao FMI, que foi a segunda, em 1983, já com o Mário Soares como primeiro-ministro, e o valor dessa ajuda ao câmbio de hoje foram 555 milhões de euros. Ao menos agora são 70 e tal mil milhões. Portanto, quando se pede ou quando se tem uma dívida, é bom que seja uma dívida de jeito, porque ter uma dívida de 500 milhões era assim uma coisa
Já foi paga essa dívida dos 500 milhões. E estava ali ainda no slide, mas o desemprego no final de 83 era já de 11%, nós, nessa altura, foi decidido pelo Governo não pagar o subsídio de Natal, o que foi, de facto, uma grande novidade para a época e que criou uma grande impopularidade no Governo, que na altura fazia cortes drásticos. Mas esta não foi a primeira vez que Portugal se situou, ou estava numa situação muito difícil. E se vocês forem a olhar para um outro período da nossa história, e recomendo-vos para isso o historiador Rui Ramos, o governo português teve que declarar a bancarrota em 1892, na sequência do agravamento da crise económica internacional que se seguiu ao default da Argentina, e aí Portugal tomou uma decisão muito diferente do que tomou agora. Tomou uma decisão que alguns agora defendem, que foi sair do padrão ouro, que era algo que existia na época e que, de alguma forma, indexava as divisas de todos os países ao padrão ouro, ao valor do ouro, e, portanto, o câmbio era mais ou menos fixo entre as várias moedas. E Portugal tinha aderido ao padrão ouro, o equivalente agora a estarmos no euro, e o que o Governo da altura decidiu foi: não vamos pedir ajuda internacional, não vamos pagar a dívida, vamos sair do padrão ouro, o que seria neste momento sair do euro, não vamos pagar a dívida aos credores internacionais e vamos viver com a nossa divisa não indexada ao ouro. Portanto, a divisa tornou-se inconvertível, a moeda tornou-se inconvertível e foram interrompidos todos os investimentos estratégicos que também na altura existiam. Hoje falamos do TGV, na altura falava-se, imaginem de quê? Do Metropolitano de Lisboa. Na altura chamado o Caminho Ferroviário Metropolitano de Lisboa. Para quem não sabe ou não se lembra, o metro de Londres data de 1863 e o metro de Nova Iorque de 1868, e em 1891-92 falava-se em Portugal na construção de um metropolitano em Lisboa. Esse investimento foi abandonado e só voltou a ser falado em 1949, portanto cerca de 50 anos depois, e o metro que hoje conhecemos começou a circular em 1959, um ano depois de eu ter nascido. Portugal esteve fora dos mercados durante 60 anos, não realizou o seu investimento, que na altura se falava, durante 50, e esteve 10 anos em bancarrota, desde 1892 até 2002, à altura em que acabou por se render e pediu um resgate internacional que foi conseguido através de um sindicato bancário para que Portugal tivesse então a possibilidade de emitir dívida essa que foi paga 100 anos depois. A última fatia dessa dívida foi paga em 2002. Portanto, o facto de Portugal decidir isolar-se, não pagar aos credores, ter perdido a credibilidade internacional que na altura detinha, custou 10 anos de bancarrota, 10 anos de miséria, desvalorização brutal da sua moeda, até à inconvertibilidade, cancelamento de todos os investimentos. Portugal só voltou ao mercado nos anos 50 e só pagou a última parte da dívida, que acabou por contrair em 1902, porque não tinha mesmo forma de continuar a funcionar sem emitir dívida, em 2002. Por isso, quem hoje defende não pagar aos credores e sair do euro, é bom que leia os livros da história e é bom que prepare uns 100 anitos para a recuperação. Bom, não foi essa a decisão que tomou o Governo da altura e, portanto, com as consequências que se viu. Isto foi Portugal em 1892. Mas vamos agora fazer um flash forward para o futuro, para 2002, e vamos ver o Portugal de 2012. É um país moderno. Nos últimos 30 anos nós evoluímos muitíssimo. Nós hoje temos uma excelente rede de telecomunicações, temos uma rede muito avançada de serviços. Por exemplo, temos um dos sistemas de pagamentos eletrónicos mais evoluídos do mundo. Temos uma rede de autoestradas, temos Via Verde, temos uma rede capilar de ensino superior com as universidades e os politécnicos que temos. Temos um conjunto enorme de capacidades e de potencialidades do país que, de alguma forma, nos assemelham aos países da Europa a que pertencemos e, em alguns casos, às melhores taxas e às melhores características do mundo.
Já agora, curiosamente, muitas destas inovações portuguesas, pré-pagos, Via Verde, rede única, etc., são tudo formas de pagar mais depressa. Não sei se repararam nessa curiosidade, mas há algumas curiosidades históricas que têm também o seu interesse. Mas temos hoje uma outra coisa muito diferente do que tínhamos em 1981. Temos a geração mais qualificada da história de Portugal. Vocês. Essa geração foi construída nos últimos 30 anos à custa de um grande investimento público, também das pessoas naturalmente, mas de um grande investimento público, e, avançando mais um bocadinho aqui no slide, podemos verificar hoje que 1 em cada 3 alunos hoje que terminam o ensino secundário chega ao ensino superior, coisa que nos finais dos anos 70 eram cerca de apenas 8%, portanto houve uma grande democratização do ensino, as pessoas passaram a chegar em massa ao ensino superior. Temos hoje a capacidade de produção de cerca de 1.500 doutorados por ano. No final dos anos 70, Portugal tinha aproximadamente 1.500 doutorados no total. Portanto, hoje, por ano, produzimos tantos doutorados como existiam no final dos anos 70 em Portugal. Temos uma população docente altamente internacionalizada e temos a mobilidade dos estudantes através de programas como o Erasmus e outros, mas é bastante vulgar hoje termos estudantes que estudaram no estrangeiro uma parte dos seus cursos e continuam a fazê-lo, que fazem estágios no estrangeiro, enfim, hoje não é um problema nós deslocarmos quando quisermos. A primeira vez que eu andei de avião tinha 18 anos, a primeira vez que a minha filha andou de avião tinha 8 meses. E isto mostra o que é a sociedade de hoje face à sociedade em que vivíamos há cerca de 20 ou 30 anos atrás. Não há nenhum mal em termos experiências internacionais, é muito positivo para toda a gente, até para valorizarmos aquilo que temos cá dentro, porque muitas vezes nós só valorizamos aquilo que temos quando comparamos com aquilo que os outros têm. E temos hoje um conjunto de novas empresas com ADN internacional. Hoje temos, infelizmente, mais desemprego, um desemprego a rondar os 15%, mas, sobretudo, o que mais preocupa é um desemprego jovem a rondar os 35%, embora isso não tenha chegado ainda ao vosso setor, mas estamos, obviamente, numa situação também difícil, como outras já tivemos. A de 1892 foi bem mais difícil, a de 83 foi um pouco mais fácil, mas, apesar de tudo, foi difícil para as pessoas que viveram na altura, mas em todos esses casos existia um mecanismo de defesa que era a possibilidade de desvalorizar a moeda, coisa que hoje não existe. E, portanto, o ajustamento dói mais. Mas, perante este quadro e perante estas dificuldades, e é bom que a gente conheça sempre as dificuldades antes de pensarmos o que vamos fazer a seguir, eu deixo-vos o grande desafio. Não desistam de Portugal. Hoje é popular muitos docentes do ensino superior aconselharem os seus alunos a sair de Portugal quando acabem os seus cursos. Felizmente, eu penso que isso não acontece aqui no técnico. Mas o meu apelo é: não desistam de Portugal. E vou explicar um pouco porquê. Em primeiro lugar, porque Portugal é um país agradável. Não há nenhum estrangeiro que eu conheça que não diga que quer voltar a Portugal, se já cá tenha vindo alguma vez, e não há nenhum imigrante que eu conheça que não diga que o seu sonho é regressar a Portugal. Portanto, se aqueles que nem são portugueses, ou se aqueles que já se habituaram a viver no estrangeiro há 20 ou 30 anos e têm a sua vida organizada, querem voltar a Portugal, porque é que a nossa população ativa não quer estar em Portugal? É estranho. É muito estranho. Portanto, nós temos um ótimo país, dos melhores para viver que existe no mundo. Apesar da insegurança que vamos tendo um pouco mais, os outros também têm. Nós temos um país seguro por todos os padrões internacionais, temos bom clima, temos uma gente excelente. Não há quem não refira que os portugueses são mais educados como povo, são mais carinhosos do que a maior parte dos povos. Porque é que a população ativa não há de querer viver em Portugal? Temos um interior lindíssimo. O interior do país está revalorizado. Há cidades do interior excelentes e as cidades maiores do litoral são cidades modernas. Porquê é que há de ser então diferente com a população ativa? Há falta de desafios?
Não. Há um grande desafio, tornar Portugal sustentável. Esse é um grande desafio. Porque é que nós não haveremos de pegar nesse desafio, cada um à sua forma? E será que não há outros exemplos? Será que isto é uma coisa estranha? Não, há outros exemplos. Eu não vou falar, por exemplo, de Singapura, que é uma cidade apenas, uma cidade-estado. Não vou falar da Finlândia, mas falemos, por exemplo, do caso de Israel. Israel é conhecido como a Startup Nation, ou seja, a nação onde tudo foi construído de raiz, onde explodem as startups, as pequenas empresas em áreas tecnológicas de ponta. E será que Israel era um país assim tão diferente do que nós? Não. Israel tem uma população semelhante à nossa, portanto, não é um país maior. A primeira-ministra Golda Meir disse um dia, segundo se diz, que, bom, Moisés, quando guiou o êxodo dos judeus desde o Egito até à Terra Prometida, foi logo escolher o único sítio do deserto que não tem petróleo. Portanto, Israel não tem recursos naturais. Teve que construir tudo para fazer agricultura, nem existia terra arável. Portanto, para além de ser comparável com Portugal, era muito mais difícil desenvolver um país cheio de conflitos militares, cheio de inimigos à volta, só com areia, sem recursos naturais, mas eles conseguiram. E conseguiram porque criaram muitas empresas. E sabem qual foi a primeira medida que o governo de Israel tomou para que Israel pudesse ser a Startup Nation? Importar imigrantes. Eu vou repetir, para ver se perceberam bem. Importar imigrantes. Os imigrantes foram desafiados a voltar ao seu país. Sabem porquê? Porque os imigrantes são das pessoas mais empreendedoras que existem. Porque são os que arriscam ao ponto de sair do seu país para ir criar uma empresa ou para ir procurar um trabalho num outro sítio que não conhecem. Por isso, trazer os imigrantes de volta, que são das pessoas mais empreendedoras que existem, seria uma forma de começar a empreender no seu próprio país. E Israel organizou operações quase militares para repatriar imigrantes. Deixo essa curiosidade e essa nota. Mas quem quiser ver com mais detalhe como é que Israel fez, recomendo este livro, chamado precisamente The Startup Nation, que descreve este caminho. Então, se alguém que tinha um território péssimo, uma vizinhança hostil, uma população semelhante à nossa, conseguiu desenvolver o seu país e conseguiu começar a empreender, porque é que nós não conseguiremos? Nós hoje começamos a ter uma diáspora bastante qualificada, portugueses no estrangeiro que podem ajudar. Não temos apenas uma diáspora do tipo da que tínhamos nos anos 60 e nos anos 70. Podemos também tirar partido dessa mais-valia, como, aliás, Israel também fez. Há que criar um ecossistema de inovação com medidas apropriadas, naturalmente. Então, finalmente, dir-vos-ia que, em 1981, as saídas profissionais para os engenheiros eram fundamentalmente a função pública e as grandes empresas. Para os eletrotécnicos, por exemplo, eram os TLPs, os CTTs, a EDP, se fossem fortes, por aí fora, ou serem funcionários públicos. Eu fui funcionário público nessa época, fui professor do técnico, e primeiro assistente e depois professor até 1994. E isso era o que nós procurávamos na altura. Não me lembro de nenhum colega meu, quando terminou o curso, ter ido criar uma empresa. Não me lembro de nenhum caso. Alguns criaram a seguir, mas não me lembro de nenhum caso na altura em que nós terminámos a licenciatura. Portanto, em 2012, eu penso que a resposta está essencialmente no empreendedorismo. Não no procurar um emprego nas grandes empresas, porque vão havendo menos. Não procurar um emprego na administração pública, porque não vão haver. Mas procurar criar o seu próprio emprego, procurar criar a sua própria empresa. Daí que a geração mais qualificada de sempre, mais aberta ao mundo e mais multidisciplinar que temos, que Portugal alguma vez teve, sublinho, é aquela que tem que procurar não um emprego, mas construir um. E isso é possível. Eu conheço muitos casos. Para vos dar uma pequena ideia, numa cidade do interior como Coimbra, por exemplo, existe um instituto que todos os anos, Instituto Pedro Nunes, que todos os anos organiza uma feira de empreendedorismo onde concorrem 100 e muitas empresas aos vários prémios.
E uma das condições desse concurso é que as empresas, se estabelecerem, têm que ficar em Coimbra. Ou seja, mesmo numa cidade como Coimbra, com uma população pequeníssima e numa zona do país não muito favorecida, consegue atrair 100 e tal empresas para um concurso num determinado ano, ou projetos de empresas. Por isso, eu acho que está ao nosso alcance. E, naturalmente, que aos poderes públicos cabe a responsabilidade de construir esse ecossistema mais propício à inovação e ao empreendedorismo. Também todas as histórias internacionais mostram que não foi sozinhas que as pessoas construíram esse ecossistema, foi com ajuda pública. E isso não quer dizer apenas gastar dinheiro, muitas vezes quer dizer usar a cabeça. Há precariedade hoje em dia, mas o que é que não é precário hoje em dia? Os contratos chamados sem termo também são precários, porque se uma empresa falir, esses contratos estão ameaçados, porque é possível despedir, porque é possível que esses empregos terminem. Por isso, isto é um dogma, é um mito urbano. Aquilo que nós temos que procurar é construir o nosso emprego. E temos que garantir que as entidades públicas também apoiam esse movimento, porque isso sempre aconteceu nos locais onde houve esse movimento e deu resultado. E por isso, meus caros, o meu desejo de que continuem na vossa carreira, depois desta graduação, empenhem-se na construção do vosso emprego, procurem as fontes de financiamento, procurem os parceiros, procurem as vossas ideias para estabelecer essas novas empresas e não desistam de Portugal. Muito obrigado.